Meus amigos, estamos de volta com mais um podcast do Showtime Brasil. Eu sou Pedro Xerebeu, a lenda, e desde já agradecendo todo mundo que está nos ouvindo, você, querido ouvinte, querida ouvinta, que estamos voltando agora com esse primeiro episódio da nova temporada. A gente ainda não tinha gravado nenhum episódio dessa temporada 25-26 do Los Angeles Lakers, da NBA. E é um prazer inenarrável, como diria nosso querido Capitão América, estar com vocês e vocês nos ouvindo agora, para a gente falar desse começo de temporada do Los Angeles Lakers, tá? Antes de mais nada, eu vou separar em blocos esse episódio. Hoje eu tô sozinho aqui, gravando mais no react das coisas que estão acontecendo, mais pelo coração do que pela razão, para a gente conversar, de fato, sobre esse início de temporada, sobre o que melhorar, o que a gente precisa bater palma, o que a gente precisa começar a observar, criticar e já ter alguns prognósticos para o futuro, né? Porque, mais uma vez, o torcedor ele é sempre muito imediatista. Eu acredito que essa não é a melhor forma da gente analisar o basquete. Aí a gente vai conversar um pouco aqui agora. Mas vamos a seguir. Toca a vinheta que a gente vai começar agora o nosso podcast. Bom, primeiramente, né? Como eu disse, tem um mini roteiro aqui, na verdade uma organização de ideias aqui, não é propriamente um roteiro. E hoje eu vou trazer minhas ideias, tá? E não vai ter uma troca propriamente, pode ser que nos próximos episódios a gente faça isso. Mas como eu tô sozinho hoje, eu quero trazer alguns pontos aqui do Showtime Brasil, do Los Angeles Lakers e, é claro, da temporada da NBA que começou daquele jeito. Né, o OKC já mostrando seu favoritismo. A gente tem uma conferência leste bem turbulenta, né? Da forma como terminou a temporada passada, a conferência leste não é a mesma forma que começou e nem vai terminar esse ano, essa temporada no caso. Lá tá uma bagunça curiosa de acompanhar. Mas de qualquer forma, nós podemos observar que o Oeste está muito interessante. O OKC está na frente, o Lakers em segundo, diversos times, né, brigando, sem dúvida nenhuma, por seu lugar ao sol. Você tem ali também o Houston Rockets, né, apontando um pouco do seu favoritismo. Você tem o Denver Nuggets, que é sempre um time perigoso. Algo que eu falei sempre nas nossas lives, o San Antonio Spurs vem para brigar por alguma coisa esse ano. E lá embaixo, muito sofrimento de Clippers, Pelicans, Dallas Mavericks e por aí vai. Antes a gente vai recapitular toda a NBA, mas ao final do episódio. Nesse momento, a gente hoje, data dessa gravação e possível lançamento do episódio, dia 2 de dezembro de 2025, eu quero agradecer. A gente teve aí na última quinta-feira o dia de Ação de Graças, um feriadão lá nos Estados Unidos. E eu tava mais preocupado, não vou mentir, com a Black Friday, mas nesse dia de Ação de Graças que tivemos, eu vou aproveitar ainda essa época, ainda mais vem final de ano, Natal, os caralho a quatro, para agradecer. Agradecer toda a nossa audiência, sem dúvida nenhuma, nas nossas lives que a gente faz lá na playback.tv/Showtime Brasil e também no playback.tv/LA Brazucas, que a gente passa todos os esportes americanos, sobretudo, né, os verdadeiros times de Los Angeles, e a gente tem o nosso canal Showtime Brasil dedicado ao Lakers. E eu quero agradecer todo mundo que tá lá de madrugada. Eu não tô recentemente por, enfim, diversos motivos até profissionais. E a galera tá lá, curtindo, vendo jogos, né? Vivendo o Los Angeles Lakers. Agradecer todo mundo dos grupos de WhatsApp, do Showtime Brasil, do LA Brazucas, também movimentando muito, né, o nosso grupo. Sejam aqueles que estão há pouco tempo, estão pegando a manha de tanto como é o grupo quanto é o Lakers.
E a galera fiel, né? Aí temos vários, desde as antigas, do antigo projeto, temos o Polês, temos o Maxim, que veio agora, o Yuri, o Bat Lakers, o Hélio. Cara, eu vou esquecer nome. Então, aqui foram alguns exemplos, mas sintam-se representados. A Babs também. Temos vários nomes de todos os lugares do país e até fora do país. Nosso queridíssimo Luke Medina, que a gente sempre tá falando aqui, um verdadeiro amigo. Fato é, o que, além disso tudo, agradecer o pessoal que nos acompanha no Twitter, nas redes sociais, no TikTok, Instagram, enfim. E agradecer, obviamente, aos meus queridíssimos companheiros, né? Os nossos ADMs, os nossos criadores de conteúdo que estão sempre aí, divididos, espalhados sempre em diversos projetos, multimídias e tudo, sempre para fazer conteúdo. Eu acho que o Showtime Brasil ele tem um diferencial, e aqui eu vou abrir esse espaço para vocês, que não é só um espaço pra gente fazer um network, que tem uma galera sempre muito da resenha, resenha até demais, essa que é a verdade, mas da galera tá junta, e ao mesmo tempo nós estamos há muito tempo cobrindo o Lakers, torcendo pelo Lakers, tentar fazer algum tipo de conteúdo diferenciado para quem gosta de basquete, para quem gosta de Lakers. A gente tem vários aí que fazem sobre a NBA, mas sobre o Lakers são pouquíssimos, né? Ou quase nenhum. Por exemplo, podcast, se eu não me engano, só tem a gente de podcast no Brasil. E a gente já faz isso há muito tempo, seja no antigo projeto, seja no Showtime Brasil. E a verdade é que falta até um pouco de vergonha na cara da nossa parte de fazer mais, de ter mais constância. Então, até partir desse princípio de eu fazer, tal. Não falei muito com. Nem falei com os meninos sobre fazer esse episódio. Eu queria mais tirar do coração isso, era uma ideia que eu tava tendo. E hoje quero agradecer a todo mundo, de verdade, que a gente faz esse tipo de conteúdo. Enfim, o que eu posso trazer para vocês é que vamos fazer mais e mais, certo? E trazer um conteúdo que traga orgulho para vocês, sem dúvida nenhuma, e que traga orgulho também para nós, em relação a tudo que a gente faz sobre o Lakers, sobre a NBA, etc. Eu tô já divagando aqui, mas é porque realmente isso é algo que me emociona, porque eu comecei de verdade a acompanhar o Lakers quando a gente não tinha, mal tinha internet, você não tinha capacidade de internet para fazer stream, essa que é a verdade. Assisti o Lakers 3 horas da manhã a 360p, numa telinha safada, travando a cada 10 segundos, dando F5, tirando 15 edge para assistir de uma maneira muito canibal, porque ESPN não tinha o espaço, não tinha a quantidade de canais absurdos que tem hoje, essa que é a verdade. A gente conseguia assistir o Lakers num time sofrido, um time não dava orgulho, mas que ainda assim tinha lá o ídolo Kobe Bryant, que tinha toda aquela herança de vários e vários jogos. Enfim, trazer até o momento que a gente está vivendo hoje, que é uma bênção, de verdade. Uma bênção de tecnologia, de acessibilidade. Hoje a gente consegue transmitir de maneira oficial no nosso canal do Showtime Brasil, que nos dá muito orgulho. Nós somos pioneiros na plataforma de conteúdo em português, PTBR, pro Lakers. E a gente faz sempre o nosso giro da rodada pra galera que gosta de basquete. Basquete é uma cultura, como vocês sabem muito bem. Então, é algo que nos orgulha muito e que a gente quer fazer cada vez mais e mais, e trazer para vocês cada vez mais conteúdo pra gente trocar ideia. Porque lá naquela época que eu assistia Nick Young, Jeremy Lin, a 360p, com a internet travando os caralho, eu não tinha com quem falar. Eu não tinha uma galera, se eu tinha mal sabia sobre NBA, sabia mais sobre basquete no geral e não era o esporte preferido, como sempre foi o meu. E aí ter pessoas que gostam de Lakers, que querem aprender sobre Lakers, que querem aprender sobre a NBA, que gostam dessa cultura, como eu gosto também, como eu sou apaixonado, isso pra mim é um motivo de orgulho e me motiva cada vez mais fazer o que a gente faz, certo? Então, muitíssimo obrigado a todo mundo e vamos seguir pro nosso episódio.
Minhas amigas e meus amigos, vamos começar a falar da nossa temporada até então. E eu vou destrinchar de maneira até bem objetiva, tá? Vai ser mais sentimento do que dados, porque dados todo mundo consegue aí na internet, tem suas próprias conclusões. Tem gente que prefere abordar mais a parte crítica, a parte de números, tem gente que mais a qualidade da quadra, mais ataque, mais defesa. Eu vou trazer meu ponto de vista. Eu vou separar em duas etapas. O que está sendo a temporada até agora, ao longo da nossa campanha de 20 jogos, acabamos de fazer 20 jogos, 15 vitórias, 5 derrotas, com um aproveitamento de 75%, que é muito bom, para falar a verdade. E a Copa NBA, que muitos podem não dar importância, e eu entendo, mas eu gostaria de dar importância pelos pontos de vista que eu vou trazer aqui. Vamos falar sobre a temporada. Lakers vem tendo uma sequência muito boa, essa que é a verdade, tá? Nos últimos 10 jogos são 8 vitórias e 2 derrotas, né? Sabemos muito bem que tivemos várias limitações. O LeBron começou tarde, né? Tivemos Gabe Vincent também tendo lesões, algumas ausências pontuais, né? O Jackson Hayes. Tivemos também alguns jogos fora também o Doncic, até mesmo o Reeves. Mas no geral, a equipe vem mostrando uma qualidade muito boa. Essa que é a verdade. O meu prognóstico antes é que a gente ia sofrer. Eu acho que a gente ainda tem um elenco desequilibrado, tá? E pra não dizer que eu sou muito otimista, pra dizer que eu tô assim, vendo as coisas do copo sempre muito cheio, o nosso Yuri Araújo, personal da galera lá do grupo do Showtime Brasil, fala que fica me cobrando lá, falando que Pedro fica falando toda hora que esse elenco é muito bom, que vai ser campeão. Campeão não, mas o elenco é bom. Vamos ser sinceros. Se todo mundo aqui parar pra pensar qual era a expectativa quando ainda tava 0 vitórias, 0 derrotas, para o que o time tá hoje, o time tá mostrando muito mais do que se esperava. Fato. Isso se dá por diversas razões. A primeira, Luka Doncic. É a nossa estrela. Ele vem motivado por diversas razões, como todo mundo deve saber, o próprio mais do que todo mundo. Mas a gente vê que é alguém que não se abala mais pela troca, é alguém que quer provar o seu valor e é alguém que está motivado a ser o líder da equipe. Nada me tira da cabeça isso, que ele é um verdadeiro líder da equipe, o líder técnico. Talvez ele não seja igual o LeBron, que por muito tempo na carreira dele ele foi o líder do vestiário e o líder técnico. Talvez na era Doncic a gente não veja esse líder de multifaceta como Kobe foi, como o LeBron foi. Talvez tenhamos outro líder para puxar a galera, para ser o capitão do time. Mas o líder técnico é o Luka, fato. Ao mesmo tempo, nós temos o Austin Reeves, que na minha visão tá vindo para uma temporada aquela temporada do dinheiro, né? Da money bag, como a gente fala, como o Jalen Brunson já fez algum tempo atrás. Como o DeAndre Ayton tá fazendo agora, né? Ele tá ganhando 8 milhões pelo Lakers. E esse cara que eu falei agora, DeAndre Ayton, ele tá reencontrando a alegria do basquete. Eu vi até diversos vídeos recentemente no Twitter, mostrando como a galera cobrava ele até demais, como ele tava infeliz em Phoenix, em Portland. E que agora é um outro basquete. Enfim, como isso vai se refletir no final da temporada, a gente não sabe. O fato é que agora ele vem contribuindo bastante. Para alguns, para muitos, mais do que se esperava, né? Muita gente falando do basquete preguiçoso do DeAndre Ayton. Eu, particularmente, tô achando que ele tá vindo basquete de qualidade. Se eu tenho uma crítica ao Ayton, eu acho que ele pode ser até mais forte. Acho que ele poderia tomar uma creatina, tomar um whey, ficar mais forte, pra bater de frente com um Jokic da vida, vamos supor. Mas eu gosto muito do basquete que o Ayton vem apresentando até agora, tá? Fato é que, além desses, o LeBron voltando agora, diante das deficiências que o Lakers tem, sendo bem sincero, a gente tá muito bem.
Não temos a melhor defesa, temos muita vontade. E aqui, créditos ao JJ, óbvio, não tá jogando de maneira... Não é um nota 10 o JJ, mas é um nota 8,5 para 9, tranquilo, pelo trabalho que ele tá fazendo. Ele tá conseguindo extrair uma boa limonada de alguns limões duríssimos que a gente tem aí nesse elenco. Principalmente ali nos armadores, que temos alguma deficiência no banco. Mas, por algumas questões, a gente está indo muito bem para esse início de temporada. Existem times que eles são constantes o ano todo, que são os times muito bem construídos, que vêm há muito tempo. O Denver já foi assim, Celtics, o OKC agora é o time da moda, Indiana com o Tyrese Haliburton vinha assim. E existem times que vão crescendo ao longo da temporada. Não dá pra gente ficar exigindo que o time que vá bem, muito bem agora, sem apresentar muitas falhas, ele vai se dar bem lá no final. É uma maratona. A gente precisa acelerar no final. Sabemos que o time hoje tem limitações de construção mesmo. E isso se deve a vários motivos, né? O próprio Pelinka, talvez ele não tenha tido ou a felicidade, ou o espaço, ou, enfim, várias limitações não deixaram ele trazer outros jogadores para não comprometer tanto o futuro. E quando eu falo em comprometer o futuro, a gente vê, por exemplo, o que o Clippers está sofrendo, de querer sacrificar tanto pelo presente e agora simplesmente não tem futuro até 2031. Lá vai virar uma crise incrível, tremenda, esse Los Angeles Clippers. Sorte deles que não tem Série B na NBA. Mas voltando ao nosso time multicampeão, o que eu penso sobre o Lakers? Já elogiei, mas temos a melhorar. Onde eu, Pedro, acho que o Lakers tem que melhorar por enquanto. O Lakers ele precisa melhorar em questões de faltas. Nós somos o terceiro time mais faltoso da liga, segundo as estatísticas da ESPN. Nós fazemos muitas faltas, né? A título de comparação, por jogo a gente faz 19 faltas, 19,5, quase 20 faltas por jogo. Isso compromete o resultado e, sobretudo, isso compromete muito aqueles jogos que poderiam estar tranquilos e a gente poupar os jogadores e que hoje a gente não poupa. Porque, vamos ser bem sinceros, estamos com 20 jogos e Luka Doncic está jogando até demais, perto do que se esperava. Outro ponto que eu quero ressaltar nas estatísticas é um ponto positivo, tá? O Lakers é o melhor time com aproveitamento em quadra. Nós batemos inclusive o OKC, acredite se quiser. Talvez o que nos falta mais é quantidade de arremessos, porque hoje a gente está com 51%, 51,3% em geral. E olha que não somos nem top 10 em bolas de 3, ou seja, são bolas de 2, principalmente, que conduz o nosso jogo. A meia distância. Vocês lembram daquela linha logo no início da temporada que o JJ mandou fazer ali nas quadras do centro de treinamento do Lakers? Pois é, isso vem contribuindo bastante. 51%, Denver Nuggets em segundo com 50%. E o Milwaukee Bucks com 49%. O OKC, pra vocês terem ideia, tá lá embaixo. Tá em sexto lugar com 48%. Acontece que arremessa muito mais. A verdade é essa. Enfim. Voltando aos pontos negativos. Já falei das faltas pessoais. E aqui vai uma crítica ao JJ. O JJ ele vem limitando. E aí saiu até um quote dele na entrevista. Não sei se foi pré ou pós-jogo, que a gente perdeu agora, o último jogo. Ele questionado sobre por que o Vanderbilt não joga. E aí, a razão que ele deu é que o Lakers precisa jogar de maneira limitada com 9 jogadores. Pra mim, isso não cola. Isso pra mim é frescura de treinador. Não tem necessidade do Lakers jogar com 9 jogadores, poupando o jogador. Ao menos que ele dissesse assim, não, a gente precisa poupar por conta da carga de jogos o Vanderbilt. É uma coisa.
Mas nem rodízio ele tá fazendo, ou seja, ele tá tirando o ritmo de jogo do jogador. Agora, ele dizer que é o melhor para a equipe ter 9, discordo. Não acho que isso vai impactar tanto no jogo do Lakers, pelo contrário. Faltou. Ontem ou anteontem, quando teve o jogo, diversos momentos, podemos perceber que faltou aquele cara para defender quando o time estava muito nervoso. Não tô dizendo que isso foi o crucial, a ausência do Vanderbilt foi crucial para o time perder. Mas eu acho que a gente acaba criando mais um obstáculo pra gente ou ganhar de maneira mais fácil ou até mesmo da gente não perder. Então, é algo que eu não gosto. Eu, de fato, critico o JJ por fazer isso. E acho que ele tem que mudar essa ideia, porque isso daí é idiotice. Sendo bem sincero. Outro ponto que eu quero criticar em relação à qualidade do Lakers, né? É, são as escolhas de arremesso. Eu acredito que tem jogos que a gente pode até falar, pô, é back-to-back. Pô, hoje não foi nosso dia. Acontece. Tem dia que não é nosso dia pra trabalhar. A gente tem que trabalhar. Mas não é nosso dia pra trabalhar. A gente não vai render a mesma coisa. Acontece. Mas eu acho que algumas escolhas de arremesso, principalmente dos armadores, Bronny James, eu acho que a gente já tem que pegar um pouquinho no pé dele. Gabe Vincent, que tá fazendo hora extra no Lakers, né? Acho que o momento de avaliação do Vincent, ele já se expirou. Acho que a gente precisa pensar dessa forma, como as escolhas de arremesso podem impactar, principalmente os pontos vindo do banco. O Lakers é péssimo. Eu não tenho essa estatística aí, que posição a gente está, mas eu sei que pontos vindo do banco, o Lakers é péssimo nessa temporada. Então, é algo que a gente precisa fazer. Em relação à construção do elenco, não tem o que fazer agora. O mercado tá fechado. Ninguém vai. Pelinka não vai querer fazer trocas agora com times cujos vários contratos, por exemplo, contratos que foram assinados na, na última off-season, eles só vão estar disponíveis para troca a partir lá do dia 15, 20 de janeiro, até a deadline. Então, o Pelinka ele não vai trocar algo agora, sendo que possa vir a ocorrer alguma coisa lá nesse período que eu falei. Então, a gente sabe que existem deficiências no elenco. A gente sabe que o banco, ele é ótimo em defender e péssimo em atacar. E por isso que eu falo que o trabalho do Lakers é bom. Porque diante de tudo isso, dessas deficiências, a gente está com 15 vitórias e 5 derrotas. 8-2 nos últimos 10 jogos. Isso é muito bom. Outra coisa interessante. Em casa, nós estamos 7-3. E fora, 8-2. Então a gente tá com o melhor aproveitamento fora de casa. Isso é muito interessante. Mas, de qualquer maneira, são coisas que a gente precisa tomar tento, que a construção desse elenco ele vai passar por transformações. É natural, é o que se espera do trabalho do Pelinka. O trabalho do Pelinka consiste no seguinte: ele tenta botar o melhor time, o melhor jogador, a melhor estrela possível no papel para o treinador fazer a parte dele. Agora, se esse cara vai render ou não, a gente não sabe. Por exemplo, vou falar um absurdo. Poderia ser que Luka Doncic não rendesse no Lakers, por algum motivo. Poderia ser que o Nico Harrison tivesse certo, ele soubesse alguma coisa lá de bastidores e o Luka, sabe, definhasse. Obviamente, o Luka joga pra caralho. O Pelinka tava certo, o Nico Harrison tá demitido e vocês sabem o resto da história. Mas o trabalho do Pelinka é esse. Acho que quando a gente critica agora, em dezembro, em novembro, a gente tem que esperar um pouco. Eu acho que o trabalho dele é positivo, tá? Nesse momento, diante das circunstâncias que a gente teve, o trabalho dele não é um nota 10, mas é ali um 8, 8,5. Mas com potencial de terminar com 10 no final da temporada. E tem margem para isso. Minha crítica pontual ao Pelinka é manter o Jackson Hayes, que eu acho que a gente já sabia que o Jackson Hayes poderia agregar,
E uma coisa que ele não tem culpa, ele apostou no Laravia. O Laravia, ele é muito inconstante. Para não dizer que eu sou chato, que eu pego no pé do Laravia, ele tem feito jogos bons, sim. Ele é irregular. Ele mantém uma irregularidade, porque, sei lá, cada 2, 3 jogos bons são 4, 5 ruins. E bem ruins. Se espera bastante dele. Mas é o que é. E vamos ter paciência com ele. É o momento ainda de ter paciência com o Jake LaRavia. Porque tem potencial e é um bom custo-benefício para o Lakers. Em relação ao futuro, e aqui eu já vou começar a falar de Copa NBA. Para a gente analisar junto. Tanto eu que estou aqui falando com você que está ouvindo e vai trazer suas opiniões na nossa rede social. E, por favor, traga no WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp, para a gente abrir esse debate. A Copa NBA do Lakers ela é fantástica e dá para perceber isso na postura do time. A postura do time em jogos da Copa NBA é diferente de um jogo normal. A meu ver, existe essa comunicação dentro do vestiário para levar a sério a Copa NBA, para testar mesmo o elenco, para testar até onde vai. O Lakers ele fez uma campanha impecável, invicto na fase de grupos e agora vai favorito nas quartas de final contra o San Antonio Spurs. Joga em casa no próximo dia 13, se eu não me engano. Deixa eu até confirmar aqui. Mas teremos um jogo contra o San Antonio Spurs em breve que vai valer aí a vaga para a semifinal. E nessa semifinal, potencialmente, se as coisas acontecerem de maneira correta, a gente deve enfrentar o OKC. E aí, né, o San Antonio Spurs aqui, ó, 11 de dezembro, para ser mais específico. E o OKC vai estar na outra chave, não lembro quanto aqui agora, mas potencialmente deve ir para a semifinal. E aí que a gente vai ter um jogo contra o OKC, que a gente já perdeu, tomou um cacete, né? Serviu de aprendizado aí durante essa temporada regular. Agora, se eu não me engano, foi começo de novembro. E agora a gente pode vir a enfrentar eles valendo a vaga para a final da Copa NBA em Vegas. E aí, teremos uma possibilidade de ver o quão esse time está bem agora, sabendo que esse time não está o ideal. Então, eu vejo dois times. Eu vejo o Lakers da temporada regular, que é bom e que sabe que tem seus defeitos e tenta lidar com isso de uma maneira como uma maratona, sabendo que back-to-back sempre vai ser inimigo do time, que tem um pace mais lento comparado aos times que são jovens, que jogam pace alto. E o time da Copa NBA, que ele tenta ser o mais matador possível, trabalhando o relógio, seja no ataque, na defesa, e ganhando na vontade. Fato, se vocês pegarem os highlights de um jogo normal, um jogo da Copa NBA, é outro Lakers. Então vamos ver como isso vai dar. Só que ao mesmo tempo, a gente não deve levar tão a sério a Copa NBA. Se falar assim, Pedro, você quer ganhar? Meu amigo, com a camisa do Lakers eu quero ganhar até para o ímpar. Cara e coroa. Vamos recapitular que os dois últimos campeões foi Lakers e Bucks, né? O Lakers que foi campeão do Darvin Ham, tinha acabado de vir da final de conferência contra a Denver, vence o Indiana Pacers. A gente levanta o primeiro caneco da história da NBA Cup. E no final do ano o time completamente irregular. Completamente aquém do que se mostrou, seja naquela final de conferência que chegou. Vou nem falar dos 4-0, porque 4-0 aquele time não era nem pra estar naquela final de conferência contra a Denver. Seja também seja também o Milwaukee Bucks, tá? Que ambos os times, o Lakers que é campeão na Copa NBA e o Milwaukee Bucks campeão da Copa NBA, ao final da temporada eles foram times catastróficos, muito aquém do que se esperava. E aí, a gente tira como lição disso exatamente o que eu falei, que a temporada de 82 jogos é uma maratona e muitos times se beneficiam da trade deadline, do mercado de buyout, de jogadores que estão lesionados
no começo da temporada, que no final aparece, aquele gás no final, em que se tornam times perigosíssimos vindo da segunda parte da tabela dos playoffs. Então, várias coisas acontecem diante disso e que tendem a mudar o cenário dos playoffs. Não são pontos corridos, né? E aí começa o outro campeonato, que são os playoffs, zera tudo, tem mando de campo só com vantagem, o resto, 7 jogos, tem que ganhar 4 e avança. Acho que é legal a gente levar a sério e ao mesmo tempo usar como termômetro a curto prazo a Copa NBA. Então seria interessante a gente ganhar. Mas ao mesmo tempo, não levar muito a sério, afinal, como o curto histórico da Copa NBA mostra, é algo que você não deve levar tão em conta, porque os times que chegaram até lá, que ganharam, eles ficaram muito aquém na pós-temporada da NBA. E todo mundo sabe que no final o que conta é o Larry O'Brien, não é o troféu da Copa NBA, certo? De qualquer sorte, nós temos um momento aí agora para curtir em dezembro e quem sabe levantar mais um caneco da Copa NBA aí, não só ser o primeiro campeão, como o maior campeão até agora desse torneio. Vamos fazer um giro da NBA, vamos falar um pouquinho de NBA pra gente encerrar o nosso episódio. Bom, falamos de Lakers, né? Agora vamos falar sobre algumas coisas que estão acontecendo na NBA. Tem muita coisa acontecendo na NBA. Caso de polícia, times em crise, splitterismo, várias coisas acontecendo nessa temporada que não é normal, né? Então eu separei alguns tópicos aqui que eu julgo interessantes aqui, né? Pra gente comentar rapidamente, né? Falar rapidamente aqui. Primeiro de tudo, arenas vazias na NBA. Isso me preocupa, né? Ainda mais que a gente tava falando aí, várias coisas de direito de transmissão, né? Que vem dando certo. Mas é algo assim que chama atenção. Arenas como, por exemplo, Crypto Arena, do Lakers, a Chase Center, do Golden State, Madison Square Garden, do Knicks, isso não vem mudando. Agora, diversas arenas em horários assim, nobres de cada cidade. A Intuit Dome do Clippers. A Arena do Suns, agora que mudou de nome recentemente, eu não lembro o nome agora. Eu sei que era Fingerprint Center antes, agora é outro. A do Heat, que é a Sears Center. Nós temos, quer ver, outro time que eu vi do Toronto Raptors, né? Que é o único time do Canadá na NBA. Diversas arenas, muitas arenas mesmo, elas vêm apresentando um público muito baixo e visível na televisão, né? Várias cadeiras vazias. E não é só naquele início de terceiro quarto, onde geralmente o pessoal vai no banheiro, pega o dogão, a cerveja. Não. Começa o jogo, já tem muita sessão vazia. Que o cameraman ele precisa rebolar para cortar o ângulo direitinho e não mostrar tanto desastre que tá. Mas quando vai pro intervalo a gente vê exatamente isso acontecendo. Fato é, isso é algo que a gente precisa ver se é de momento, de começo da temporada, algo que eu nunca vi em começo de temporada, ou se isso vai continuar ao longo da temporada regular e playoffs, que eu duvido que playoffs a gente vai ver a arena vazia. Mas enfim, vamos acompanhar. Outro ponto muito importante é a agência livre de Steph Curry. E não, Steph Curry não tá saindo ou não saiu do Golden State, mas ele é um ápice assim, do free agent quando se fala de contrato de sneaker ou endorsement, né? Ele ser o garoto propaganda de um material esportivo. Ele que estava fechado com a Under Armour, que tinha até a linha própria dele, a Curry Brand, tal qual o Jordan tem com a Nike. Ele agora é dono da Curry Brand, independente. Ele vai ainda ter os compromissos dele com a Under Armour até o final dessa temporada, onde ele vai lançar inclusive o último Curry, que é o Curry 13. E a partir disso, ele já vai estar fora desses compromissos. Tanto é que ele vem ao longo dos últimos jogos, trajando Li Ning, Nike,
Reebok, tênis clássicos até da história da NBA, e que vem, né, demonstrando que ele pode levar Curry Brand para uma dessas brands ou fazer a fabricação própria. Eu acho que o Curry ele vai se comprometer com alguma grande fornecedora, porque para ele é muito mais vantajoso do que pensar em logística e marketing do nome dele no mundo todo, né? Ele vai ser o cara que vai ser contratado, vai receber o dinheiro, não vai ser o cara que vai se estressar em trabalhar com isso. Mas aí é algo que a gente precisa ver. A título de comparação, o principal free agent, principal nome da NBA que não tem contrato e que vem sendo cobiçado pelas grandes empresas era até então o Jalen Green do, do Phoenix Suns, que foi trocado do Houston para Phoenix na troca que levou o Kevin Durant para o Rockets. Ele era o principal. Agora a gente está falando dos principais jogadores da história da NBA, que é o Steph Curry. E vamos ver como é que isso vai dar, como isso vai impactar. O Steph Curry, dentro da linha dele, a Curry Brand, ele não só calçava os próprios tênis, como tinha um tênis, né, um signature do De'Aaron Fox, que é um dos principais armadores da liga, né, do San Antonio Spurs, que era o Curry Fox 2, né? Então, de fato, vai impactar o mercado, que está cada vez mais abrangente. Antigamente a gente tinha poucas marcas, era a Nike, a Adidas, a Reebok, a Puma. Agora temos diversas marcas chinesas. Tínhamos até então a Under Armour. Agora a gente não sabe o que a Under Armour vai fazer da vida dela, vai se reestruturar. É algo que a gente pode prestar atenção. Vamos falar de caso de polícia e splitterismo ao mesmo tempo, porque tudo tem a ver, como vocês já sabem muito bem. A questão de manipulação de apostas, que no Brasil o STJD e até tribunais comuns não fazem o trabalho deles contra esse tipo de manipulação de resultados. Lá é caso de FBI, não é nem de polícia, é de FBI. E isso levou à prisão o Chelsea Billups, atual técnico, até então técnico, do Portland Trail Blazers, o Terry Rozier, que era jogador, até então é jogador, mas está afastado do Charlotte Hornets, e impactou bastante aí, né? Algo que a NBA já tinha algo muito importante para lidar, que era o caso Kawhi Leonard com a Aspiration, né? Que era aquela questão do salário pago por fora, até do cap space. E agora a manipulação de resultado. Algo que não se via em muito tempo nas big leagues dos Estados Unidos. E agora eles estão tendo que lidar com isso em pleno 2025. No meio disso tudo, foi alçado ao cargo de head coach do Portland Trail Blazers o nosso brasileiro Thiago Splitter, que vem fazendo um grandioso trabalho diante do elenco que tem, né? Ele teve até um bom início com 8 vitórias e, né? 8 vitórias não, teve um bom início, né? Jogando com o Portland hoje com 8 vitórias e 12 derrotas, está ali na 10ª posição. Fato é que o Portland ele não era visto nem perto disso, nem de 8 vitórias nessa altura do campeonato. E o Split ele já vem mostrando seu valor, sendo reconhecido pelo próprio elenco, por toda a liga. E é algo que sem dúvida nenhuma, chama atenção e com certeza isso vai mostrar algo para o futuro dele. Pode ser, não ser agora, pode ser que daqui a pouco que o Portland, né, recue e queira um técnico mais experiente, mas o Splitter vem trazendo já resultados, impactando dentro do Portland e até trazendo jogadores importantes ali. Eu vou pegar 2 nomes. Eu sei que tem muito jogador bom, como o Holiday, o Lillard, que não tá jogando agora, mas ele conseguiu potencializar o basquete do Deni Avdija, vem jogando bem, e do Toumani Camara, jogando muito bem também. Então, o elenco do Portland parece na mão do Splitter que tem um potencial que não parecia na mão do Billups, né? Então vamos ver como é que vai dar, e eu torço muito pro Splitter continuar fazendo sucesso com esse Portland Trail Blazers, tá certo? Por fim,
que mais que eu quero falar aqui pra gente encerrar o nosso podcast? Quero falar do NBA On Prime, que algo que vem novo. A TNT saiu lá da programação americana e agora é o Prime Video da Amazon. Vem fazendo uma cobertura incrível, tá? Com ex-jogadores, eu acho que é algo de suma importância, por quê? Que a Amazon ela tem contrato e o principal contrato da NBA no Brasil, os principais quantidade de jogos, tá com o Prime Brasil, e uma vez que a gente demonstra um público considerável e há um investimento hoje das Big Leagues no Brasil, já tivemos isso sendo demonstrado pela própria MLB, o futebol americano que está cada vez mais dentro das casas dos torcedores brasileiros, visto os jogos no Brasil, visto que a Globo, a principal network que temos aqui no Brasil, agora está com a NFL, com o principal contrato da NFL, é justo dizer que o Brasil cada vez mais se consolida como um mercado que requer investimentos para passar e transmitir jogos, e isso é claro, como já vem acontecendo para quem é espectador de esportes americanos, comparado ao futebol bretão, futebol que a gente gosta, futebol brasileiro, o nosso público ele é mais exigente de comentarista, de narrador, de estatísticas, de termos específicos, etc. Nós temos uma cultura própria que requer um maior conhecimento do que simplesmente colocar qualquer pessoa que pareça que saiba falar. Então, tanto é que isso vem se refletindo, como vocês podem lembrar, Everaldo Marques, que fez tanto sucesso narrando NFL e NBA, é quase o principal narrador da Globo hoje pelo reconhecimento do público. Então, quem tem esse reconhecimento, sem dúvida nenhuma, é mais exigido, obviamente, e tende a colher esses frutos lá na frente. Enfim, cada vez mais democrática a nossa NBA, e eu espero de verdade que, com a qualidade e investimento que o Amazon Prime vem fazendo lá nos Estados Unidos, isso daqui a pouco se reflita mais no Brasil, com mais conteúdos, com conteúdos originais para o fã brasileiro. Já temos o Rômulo Mendonça, que é um incrível narrador de NBA, é a cara da NBA no Brasil hoje, sem dúvida nenhuma. Temos o polêmico Ricardo Bugarelli, mas eu acho que a gente tem que investir mais em mais pessoas, até influências mesmo, e trazer cada vez mais conteúdo para o Brasil, que gosta muito de basquete, gosta muito de NBA, dos ídolos que a NBA promove, tá certo? Então vamos encerrar o nosso episódio, mais uma vez agradecendo, reforçando todo aquele agradecimento do começo do episódio. Peço para vocês entrarem no nosso grupo do WhatsApp, acompanhem nossas lives no Playback, playback.tv/Showtime Brasil, acompanhe todos os nossos conteúdos TikTok, Twitter, Instagram, YouTube também. E, para finalizar, quero fazer 2 convites para vocês. Um que a gente vai oficializar lá no grupo, uma campanha solidária que eu quero fazer. Eu já estou fazendo aqui em casa. Todo mundo já conhece a figura da inquilina. A gente vai fazer uma coisa importante, que é adotar uma cartinha do Papai Noel dos Correios. Então peço para você, agora nesse começo, vá numa agência dos Correios, a gente vai deixar o link aí na descrição desse episódio. Adote uma cartinha, veja lá o que seu coração consegue, seu bolso também, é claro. Ajude as crianças aí desse nosso Brasil a ter um Natal legal. E o segundo convite é acompanhe as nossas lives. A gente quer fazer um sorteio da camisa que era para ter acontecido no jogo que eu troquei esse, mas não aconteceu por diversos motivos. Mas a gente quer fazer agora no final do ano. Então acompanhe as nossas lives. E vamos pensar em alguma coisa especial, porque daqui a pouco, minhas amigas e meus amigos, vai ter Lakers e Celtics lá no TD Garden. E eu quero ver a nossa salinha lá cheia, lotada no playback.tv pra gente acompanhar esse clássico. Vai ser agora, dia 5, sexta-feira, 9 da noite. Bom horário pra todo mundo acompanhar. Eu que tô dormindo cedo mesmo, vou adorar esse jogo. Pra gente gritar, se emocionar e ganhar do Boston Celtics, sem dúvida nenhuma, na casa deles, tá certo? Então, muito obrigado.
Um beijo, um abraço pra todo mundo. Como dizia Miguel Falabella no video show, um beijo muito carinhoso, fiquem com Deus e até a próxima. Siga o Showtime Brasil em todas as redes sociais. E é isso, galera. Valeu, um beijo, um abraço, falou! Imperial Highway, the big nasty red at my side. Santa Ana winds blowing hot from the north. We were born to ride. Roll down the window, put down the top. Crank up the Beach Boys, baby. Don't let the music stop. We gonna ride it till we just can't ride it no more. From the side bay to the valley, from the west side to the east side, everybody very happy, 'cause the sun is shining all the time. It's like another perfect day.